Boa noite a você, meu irmão, minha irmã. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja em todos os corações, em todos os lares. A você, meu irmão internauta, que em alguma ocasião irá acessar a nossa página, que a paz do Divino Mestre esteja contigo. Seja muito bem-vindo ao nosso culto do Evangelho no lar. A você que está buscando um momento de oração, um momento de prece, de reflexão, todos que estão sintonizados com esse amor infinito do nosso Pai, todos os que estão buscando alimento espiritual, luz para a sua caminhada, todos nós, que esta paz nos envolva. Nós estamos aqui com muita alegria, representando a Sociedade Espírita Allan Kardec, da cidade de Pinhuí, Minas Gerais. E nós então teremos esses momentos de fé, de confiança na providência, por sabermos que as equipes de socorro, os anjos guardiães, mentores espirituais, esses amigos da espiritualidade maior que conhecem as nossas necessidades, estão trabalhando em nosso favor. E neste momento nós abrimos as portas do nosso lar ou do nosso ambiente de trabalho, não importa onde nós estivermos. Então damos acesso, ambiente favorável a esses trabalhadores para que eles possam trazer a presença de luz do Mestre Jesus. E nós lembramos que podemos colocar uma vasilha com água, um copo, uma jarra, para que nós possamos receber a fluidificação através também da água fluídica, não é? E nós vamos preparar o nosso ambiente com a prece, pedindo a esses amigos, trabalhadores da seara de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos ajudem, que favoreçam o nosso entendimento, que nos ajude a captar essas luzes tão necessárias. E mentalizando a figura de nosso Senhor Jesus Cristo, vamos direcionar a Ele nossos pedidos. Seja pelos nossos entes amados, seja pelos nossos amigos, seja pelo nosso ambiente de trabalho, ou por nós mesmos. Vamos confiar na providência divina. Senhor Jesus, estamos aqui felizes por esta oportunidade na Tua presença e na companhia destes espíritos trabalhadores da Tua seara, para o nosso tratamento espiritual, para o nosso aprendizado através dessas lições que a doutrina espírita nos oferece. Divino amigo,
pedimos o teu amparo, a tua proteção, que esta luz possa permanecer conosco, para o nosso entendimento, para absorvermos a essência e assim nos fortalecer, nos preparar, para que também possamos doar algo de nós em favor daqueles que necessitam, seja nossos irmãos encarnados, seja os nossos irmãos desencarnados que batem à nossa porta. Divino amigo, ampara-nos em nossas fragilidades. Que a tua paz permaneça, que a tua luz ilumine. Obrigado, Senhor Jesus. Assim seja. Nós então vamos buscar nos nossos arquivos aqui a passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, que está no capítulo 16, hoje vamos dar sequência, estamos no item 7. Nos itens anteriores foram passagens do Evangelho onde Allan Kardec trouxe Jesus se referindo aos bens materiais em algumas situações, em algumas passagens. E nós aconselhamos àqueles que não tiveram a oportunidade de acompanhar conosco, procurar no capítulo 16 os itens de 1 a 6, que são todas passagens do Evangelho muito importantes para o nosso entendimento. E aqui, no item 7, temos o comentário de Allan Kardec, que vai falar sobre a utilidade providencial da fortuna, provas da riqueza e da miséria. Aliás, no item 7, ele vai tratar da utilidade providencial da fortuna. Provas da riqueza e da miséria estará nos próximos itens. Hoje nós vamos abranger somente o item 7. E então comenta Allan Kardec. Se a riqueza devesse ser um obstáculo absoluto à salvação dos que a possuem, assim como poderia ser deduzido de certas palavras de Jesus, interpretadas segundo a letra e não conforme o espírito, Deus, que é quem concede a riqueza, teria colocado nas mãos de alguns um instrumento de perdição sem apelação, ideia que repugna à razão. Sem dúvidas, a riqueza é uma prova muito escorregadia, mais perigosa do que a miséria, devido seus atrativos pelas tentações que provoca e pela fascinação que exerce. Ela é a suprema excitação do orgulho, do egoísmo e da vida sensual. É o laço mais poderoso que aprisiona o homem à terra e desvia seus pensamentos do céu.
ela produz uma tal vertigem que muitas vezes aquele que passa da miséria à riqueza esquece rapidamente a sua primeira condição. Esquece aqueles que com ele a compartilhavam, aqueles que o ajudaram, e se torna insensível, egoísta e vão. Porém, pelo fato de a riqueza tornar a rota difícil, não significa que a torne impossível e não possa se tornar um meio de salvação nas mãos daquele que saiba usá-la, como certos venenos podem restituir a saúde se forem empregados a propósito e com discernimento. Quando Jesus disse ao rapaz que o interrogava sobre os meios de ganhar a vida eterna, disse Jesus: desfaça-se de todos os teus bens e me siga. Não pretendia estabelecer como princípio absoluto que cada um deva se desfazer do que possui e que a salvação só seja obtida a esse preço, mas apenas ele quis mostrar que o apego aos bens terrenos é um obstáculo à salvação. Aquele rapaz realmente se julgava quite porque observava certos mandamentos e, no entanto, recuava à ideia de abandonar seus bens. Seu desejo de obter a vida eterna não ia até esse sacrifício. A proposição que Jesus lhe fez era uma prova decisiva para revelar o fundo do seu pensamento. Ele, sem dúvidas, podia ser um homem perfeitamente honesto, segundo o mundo. Não fazer mal a ninguém, não maldizer o próximo. Podia não ser nem vão, nem orgulhoso. Podia honrar seu pai e sua mãe. Mas ele não tinha a verdadeira caridade, pois sua virtude não ia até a abnegação. Foi isso o que Jesus quis demonstrar. Era uma aplicação do princípio: fora da caridade não há salvação. A consequência dessas palavras tomadas na sua acepção rigorosa seria a abolição da fortuna como prejudicial à felicidade futura e como fonte de uma imensidade de males na terra. Além do mais, seria a condenação do trabalho que pode proporcioná-la, uma consequência absurda que reconduziria o homem à vida selvagem e que, por isso mesmo, estaria em contradição com a lei do progresso, que é lei de Deus. Se a riqueza é a fonte de muitos males, se ela excita tantas más paixões,
se ela provoca até mesmo tantos crimes, devemos culpar não a coisa, mas sim ao homem que abusa dela, assim como ele abusa de todos os dons de Deus. Pelo abuso, ele torna pernicioso o que poderia ser mais útil. É a consequência do estado de inferioridade do mundo terrestre. Se a riqueza só produzisse males, Deus não a teria colocado na terra. Compete ao homem extrair o bem disso. Se ela não é um elemento direto de progresso moral, é, sem contestação, um poderoso elemento de progresso intelectual. Com efeito, o homem tem por missão trabalhar pela melhoria material do globo. Ele deve desbravá-lo, saneá-lo, dispô-lo para receber um dia toda a população que a sua extensão comporta. Para nutrir essa população que cresce sem cessar, é preciso aumentar a produção. Se a produção de um país é insuficiente, será necessário ir buscá-la de longe. Por isso mesmo, as relações entre os povos tornam-se uma necessidade. Para facilitar essas relações, é preciso destruir os obstáculos materiais que separam os povos e tornar as comunicações mais rápidas. Para trabalhos que são obra dos séculos, o homem teve de extrair os materiais até das entranhas da terra. Ele procurou na ciência os meios de executá-los com mais segurança e mais rapidez. Mas, para realizar tudo isso, ele precisa de recursos. A necessidade o fez criar a riqueza, tal como ela o fez descobrir a ciência. A atividade requerida para esses mesmos trabalhos aumenta e desenvolve sua inteligência. E essa inteligência que ele concentra primeiro na satisfação das necessidades materiais, o ajudará mais tarde a compreender as grandes verdades morais. Sendo a riqueza o principal meio de execução, sem ela não há mais grandes trabalhos, nem atividades, nem estímulos, nem pesquisas. Então, é com razão que a ela é considerada como um elemento de progresso. E então, meus queridos irmãos e irmãs, estamos vendo com muita clareza Allan Kardec mostrando para nós que Jesus não estava condenando esse bem que Deus coloca nas mãos daqueles que têm capacidade de produzir em favor da civilização. Estamos vendo aí que se a riqueza ela pode provocar alguns danos na vida das pessoas, mas não é ela que deve ser
responsabilizada, e sim ao próprio ser humano que não sabe utilizar desse bem que favorece o nosso progresso material e que nos ajuda a desenvolver a nossa capacidade de percepção espiritual, com o exercício que nós vamos adquirindo pelo nosso esforço, pela nossa boa vontade. Nós vamos aprendendo, exercitando a inteligência para buscar esses meios de conforto material para essa conquista desses bens que nos garante o bem-estar, o conforto, a sustentação para a vida física. Nós vamos aprendendo também a exercitar algumas virtudes no nosso convívio com o nosso semelhante. E então, por isso é que nós temos que desenvolver as duas asas que vão nos garantir, como diz Emmanuel, que vão nos proporcionar, nos propiciar o voo para a nossa libertação, para a nossa ascensão espiritual. São as duas asas. O conhecimento, que é a inteligência, através das experiências, e o amor, a sabedoria de exercitarmos as potências que nós trazemos conosco. Então, são essas duas asas que a providência divina nos permite conquistar com o nosso próprio esforço. Tanto uma quanto a outra depende de nós. E então, é para nós a prova do nosso esforço, da nossa perseverança, não é? E então, estamos vendo Kardec dizer aí que a riqueza ela tem uma grande utilidade, primordial para o desenvolvimento, para o progresso da humanidade, que é capaz de prover toda a família humana, os bens terrenos. Quando o ser humano, os homens, tiverem consciência da fraternidade mais pura, que é o meio de nós vivermos em paz, teremos então essa facilidade de toda a família humana. Hoje nós estamos em aproximadamente 8 bilhões de encarnados. Se os homens, se o ser humano aprender a distribuir bem esses benefícios, distribuir no sentido de favorecer àqueles que ainda não têm condições de se manterem, de serem autônomos na sua manutenção física, todos aqueles que são detentores de posses, de bens, eles podem favorecer o trabalho, favorecer circunstâncias onde todas as famílias serão abençoadas por essa manutenção, pelas necessidades que têm de permanecer aqui encarnados, tendo uma vida saudável, feliz e buscando a sua evolução. Quando nós aprendemos a ser irmãos verdadeiros, irmãos, filhos do mesmo Pai, todos nós, todos os seres que habitam o planeta, não existirá fome, nem miséria, nem pessoas perambulando sem recursos, passando todos os tipos de necessidade, como nós vemos na presente existência, na nossa realidade atual do planeta Terra. E, com certeza, não existirá também rumores de guerra, como nós estamos vendo aí, né?
tantas ameaças que existem quando nós aprendermos a ser mais fraternos. E também estamos vendo Kardec mostrar para nós que a riqueza, ela vai proporcionar isso aí. Nós precisamos da riqueza. Nós, no sentido da família humana. Aqueles que têm condições de usar essas riquezas para promover o bem geral, eles então aprenderão a direcionar esses bens conforme a finalidade primordial que é o bem-estar de toda a família humana. Não é isso? E então, aconselhamos a voltar nessas questões, a reler esse item, que é uma mensagem bastante extensa e tem muitos pontos aí importantes para reflexão. Né? Item 7 do capítulo 16. E agora nós vamos para o livro Segue-me. O livro Segue-me é ditado pelo Espírito Emmanuel na psicografia de Chico Xavier. Mensagem de hoje, página do Natal. No Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículo 32. Luz para alumiar as nações. Comenta Emmanuel. Há claridade nos incêndios destruidores, que consomem vidas e bens. Resplendor sinistro transparece nos bombardeios que trazem a morte. Reflexos radiosos surgem no lança-chamas. Relâmpagos estranhos assinalam a movimentação das armas de fogo. No Evangelho, porém, é diferente. Comentando o Natal, assevera Lucas que o Cristo é a luz para alumiar as nações. Não chegou impondo normas ou pensamento religioso. Não interpelou governantes sobre processos políticos. Não disputou com os filósofos quanto às origens dos homens. Não concorreu com os cientistas na demonstração de aspectos parciais e transitórios da vida. Fez luz no Espírito Eterno. Embora tivesse o ministério endereçado aos povos do mundo, não marcou a sua presença com expressões coletivas de poder, quais exército e sacerdócio, armamentos e tribunais. Trouxe claridade para todos, projetando-a de si mesmo. Revelou a grandeza do serviço à coletividade por intermédio da consagração pessoal ao bem infinito. Nas reminiscências do Natal do Senhor, meu amigo, medita
no próprio roteiro. Tens suficiente luz para a marcha? Que espécie de claridade acendes no caminho? Foge ao brilho fatal dos curtos circuitos da cólera. Não te contentes com a lanterninha da vaidade que imita o pirilampo em voo baixo dentro da noite. Apaga a labareda do ciúme e da discórdia, que atira corações aos precipícios do crime e do sofrimento. Se procuras o Divino Mestre e a experiência cristã, lembra-te de que na Terra há clarões que ameaçam, perturbam, confundem e anunciam arrasamento. Estarás realmente cooperando com o Cristo na extinção das trevas, acendendo em ti mesmo aquela sublime luz para alumiar? Então, Emmanuel está mostrando para nós a grande necessidade de nós colocarmos algo de nós nesta obra bendita que é a divulgação dos ensinamentos de Jesus, que é a luz do mundo. Jesus veio fazer luz, iluminar nossas almas. Nós, pela nossa condição de espíritos ainda imperfeitos e muito apegados às coisas da matéria, nós trazemos uma certa sombra no nosso mundo íntimo. A ignorância é uma sombra, é uma treva. Os sentimentos do orgulho, os sentimentos da maldade, do egoísmo, é uma treva que nós carregamos conosco. E quando nós então começamos a perceber uma lição como esta, Emmanuel fazendo referência a uma frase do evangelista Lucas, quando se refere a Jesus, que ele veio para alumiar as nações. Podemos perceber nestas poucas palavras que Jesus é o sol de nossas almas. E nós entendemos que Jesus é o governador do planeta Terra. E ele veio acender em nós esta chama divina do amor. Todas as virtudes que nós aprendemos no Evangelho são luzes que nós precisamos exercitar aquilo que nós já conquistamos. Observemos quando nós temos o desejo de fazer um ato de gentileza na sociedade, dentro do lar, no trabalho. Quando nós passamos por alguns irmãos que
a sociedade às vezes não considera como uma pessoa digna de atenção. Muitos passam por esses marginais e fazem questão de não fixar a atenção, porque esses, muitas das vezes, trazem um certo mal-estar somente de observar, de olhar. E então, às vezes, nós ficamos constrangidos em tratar aquele semelhante como um ser humano, como um ser igual a nós, da mesma família humana. E observamos que, quando surge uma oportunidade e nós saímos do nosso estado de egoísmo, saímos do nosso mundinho e emitimos uma frase de gentileza, um gesto confortador, a pessoa se sente tão bem, principalmente quando ela não é observada pela maioria dos transeuntes. Então ela ganha uma nova disposição, somente por saber que tem alguém que está tratando ela como um ser humano. E então Jesus nos ensina nessas lições do Evangelho a tratarmos todos de igual forma. Tanto aquele que esteja numa posição de status social elevado, notável na sociedade por grandes conquistas, pelos bens que ele é detentor, como também aquele que está na miséria, passando falta de tudo. Quando nós então começamos a perceber que não existe diferença, que Deus não tem distinção entre um e outro, nós começamos a fazer luz no nosso pensamento, no nosso mundo íntimo. Ou quando nós temos a prova da humildade, um dos nossos semelhantes começa a nos constranger de alguma forma, nos humilhar, nos maltratar, nos ofender, denegrir a nossa imagem diante das pessoas. Isso acontece muito. E nós, então, se temos essa luz do Evangelho acesa em nós, nós não vamos fazer com que aquela atitude venha a provocar no nosso mundo íntimo uma desarmonia, um desequilíbrio emocional. Porque quando nós não conhecemos o Evangelho de Jesus, não tivemos essa luz do exemplo de nosso Senhor Jesus Cristo, nós sempre retribuímos o mal com o mal. Sempre provocamos no próximo aquilo que nós estamos sendo constrangidos. Essa é uma atitude comum na sociedade que não foi desperta pelas luzes do Evangelho de Jesus. Mas então, quando nós lembramos das frases que Jesus nos traz, as luzes através do ensinamento e da vivência, para nós nos mantermos humildes, perseverantes no bem, não desejar mal a ninguém, retribuir o mal com o bem,
nós então vamos começar a dar enfoque nessas lições e a luz vai se exteriorizar no nosso mundo íntimo. Vamos contagiar as pessoas com a nossa atitude. Vamos perceber, além do exemplo que Jesus trouxe para nós durante toda a sua existência aqui entre nós, quantos emissários, quantos missionários encarnados tivemos aqui na história da humanidade e que deram esse testemunho de humildade, de resignação diante dos desígnios de Deus e que foram maltratados, humilhados pelas pessoas ignorantes, as pessoas que não conheciam o Evangelho de Jesus. Demonstraram humildade, simplicidade, não se deixaram abalar com aqueles insultos, com aquelas humilhações. Fizeram luz e foram inúmeros. E nós hoje estamos procurando entender o que é fazer essa luz. Emmanuel está trazendo para nós grandes reflexões que precisamos de aproveitar. Esse material, essas ideias que vão nos favorecer o crescimento moral e espiritual, vão nos garantir a nossa felicidade, nosso bem-estar, enquanto nós estamos aqui vivenciando agora nessa presente existência física, mas especialmente é uma riqueza que nós vamos estar construindo, adquirindo com o nosso trabalho, com o nosso esforço, com a nossa perseverança no bem. E vai valer para a vida eterna. O que mais importa para nós é isso. Qual que é o objetivo de nós estarmos aqui? Desenvolver essas qualidades, esses germens divinos que nós trazemos conosco. Jesus veio acender essa luz, acender essa chama divina em nossos corações. E então precisamos de agir conforme a nossa consciência, conforme esse chamamento divino que nós trazemos conosco. Né? Então Emmanuel está trazendo aí, e vale a pena todos nós refletirmos e buscarmos nesta lição novamente aquele ponto que nós precisamos rever, não é? Estarás realmente cooperando com o Cristo na extinção das trevas, acendendo em ti mesmo aquela sublime luz para alumiar? Fica então esta interrogação de Emmanuel para nós aproveitarmos bem as nossas oportunidades. E agora nós vamos para o momento de vibrações, nosso momento de oração em favor das pessoas que nós queremos auxiliar, mentalizando nosso Mestre Divino, mentalizando essas equipes de socorro, espíritos de luz, e todas as pessoas que nós queremos beneficiar com as nossas vibrações, oferecendo o melhor de nós, o sentimento fraterno,
uma vibração de paz e de luz. Vamos mentalizar aqueles hospitalizados, o ambiente em que se encontram, no pronto-socorro dos hospitais, nas mesas cirúrgicas, nas enfermarias, nas UTIs, em cada um desses locais, as equipes de socorro, médicos, enfermeiros, equipes de sustentação e harmonia estão presentes. E a nossa vibração, a nossa energia, e quiçá também os materiais ectoplasmáticos que possamos oferecer, para o material de manipulação desses espíritos de luz no socorro aos necessitados. Também nos ambientes das clínicas psiquiátricas, hospícios, manicômios, sanatórios, em todo o ambiente onde há dor, o desespero, pede socorro, pede alívio, busca por misericórdia. A providência divina ali estará. Muito antes que às vezes a pessoa se lembre de pedir o socorro, se há uma necessidade, se há um ambiente favorável, se há merecimento, se há luz da oração, essas falanges missionárias lá estarão. Senhor Jesus, nesses momentos, queremos oferecer nosso sentimento fraterno, nosso pensamento de luz, de confiança, de esperança, para que esses irmãos se sintam amparados, conforme a condição de cada um deles, conforme a permissão do nosso Pai, conforme as tuas bênçãos. Por isso, Senhor, nos colocamos como instrumentos junto dos bons espíritos,
nesse desejo de sermos instrumentos, trabalhadores, servos. Se nós temos o que necessitamos, nós desejamos oferecer algo para que nossos irmãos também sejam abençoados e confortados. Divino amigo, envolva em tua luz, nesta energia transformadora, renovadora, libertadora, cada um desses irmãos. Irmãos que estão lutando para se libertar da escravidão nas drogas, no alcoolismo. Ilumina, Senhor, o trabalho desses especialistas da saúde. Senhor, nós queremos também envolver casas de repouso, asilos, orfanatos e creches, presídios e penitenciárias, cadeias, com esta energia do amor, da esperança, da paz, da confiança. Em teu nome, Senhor. Divino amigo, pelo nosso amado Brasil, pelo nosso povo necessitado, pelos teus representantes que estão servindo de referência a todos nós para buscarmos a vivência da fraternidade. Senhor, abençoa a pátria do Evangelho. Ensina-nos a dar o nosso testemunho de verdadeiros cristãos, sem revolta, mas confiantes na vitória do bem, naquele dinamismo da vivência austera, lembrando tuas palavras na Boa Nova. Sede mansos como as pombas, e astutos como a serpente. Ensina-nos, Senhor, a conservar conosco e a desenvolver essas potências que irá sobrepujar, derrotar as trevas que ameaçam a missão dessa terra querida, a missão consagrada
como terra, reveladora das tuas lições. Divino amigo, fortalece o nosso povo e abençoa igualmente as nações que estão em conflitos. Ilumina os dirigentes. Ensina-nos, Senhor, a viver na fraternidade, que aprendemos contigo. Finalizando nossos momentos, divino amigo, te pedimos pelas nossas famílias, pelos entes queridos, que esta paz possa envolver todos os corações com quem nós convivemos. Obrigado, Senhor Jesus. Assim seja. Graças a Deus e louvado seja Deus. E então, chegamos ao fim de mais um culto do Evangelho no Lar. Agradecemos a você, meu irmão e minha irmã, a você que irá nos acompanhar em momento oportuno nesses aprendizados que a doutrina espírita nos oferece. Gratidão pela companhia, que esta paz, esta luz esteja em nossos corações e em nossos lares. Lembrando que amanhã nós teremos o Evangelho Redivivo, às 21h. E então é outra oportunidade de nós buscarmos mais luz, mais conhecimento, especialmente aqueles que têm um trabalho junto da casa espírita, junto do movimento espírita. E aqueles que estão iniciando agora a busca pelo conhecimento, pelas interpretações do Evangelho de Jesus, à luz da doutrina espírita, é para você que nós estamos levando esse trabalho que foi criado e elaborado pela Federação Espírita Brasileira, as equipes tão bem preparadas, um conteúdo extraordinário, muito fácil acesso e compreensão para que saibamos buscar a essência desses ensinamentos do Evangelho de Jesus. Nos encontramos no domingo amanhã. Muita paz a todos, que Jesus nos abençoe. Gratidão.